Ainda falando sobre reações de dupla troca, você provavelmente vai me perguntar, professor, qual é a reação de dupla troca mais importante de todas? A que mais cai em qualquer vestibular? Claro, galera, as reações de neutralização, as reações ácido-base. Nesse momento da nossa aula, ainda falando sobre reações de dupla troca, eu vou ensinar para vocês os dois tipos de reações de neutralização. A neutralização total e a neutralização parcial. Muitos de vocês talvez já conheçam a neutralização total, apesar do que a gente vai ver com detalhes, poucos de vocês devem conhecer a neutralização parcial. De qualquer forma, a gente vai trabalhar as duas, beleza? Galera, primeira coisa, ó. Isso aqui é muito conhecido por qualquer aluno. A reação mais óbvia e mais fundamental que existe na química é a reação de neutralização, em que você mistura um ácido com uma base e essa reação ela vai formar sal e água. A neutralização ela vai ser total quando o sal formado for um sal neutro. Lembram lá da classificação dos sais? Sais neutros são aqueles que não possuem H+, nem OH- na sua estrutura. Ou seja, a reação de neutralização ela vai se dar com todos os H+ do ácido e todos os OH- da base. Vai neutralizar tudo, não vai sobrar nada. O meio vai ficar totalmente neutro, por isso que o nome da neutralização é neutralização total. Aqui eu coloquei, galera, um primeiro exemplo de uma reação de neutralização. E aí, claro, vocês sabem que aqui é sala da química é diferente. Eu vou mostrar para vocês como é que ocorre essa reação a nível atômico, a nível molecular. Por que a reação forma sal? De onde vem esse sal? Por que a reação ácido-base forma água? E de onde vem essa água? Primeiro que vocês estão vendo aqui, galera, que nesse primeiro exemplo eu estou usando o HCl, o ácido clorídrico aquoso, quer dizer, ele está dissolvido em água, e eu vou misturar essa solução de ácido clorídrico com uma outra solução de hidróxido de sódio dissolvido em água. Vou misturar as duas soluções. Professor, o que vai acontecer na realidade? Vamos aqui comigo, galera. Para mostrar para vocês essa reação, eu vou usar esse espaço aqui à direita do quadro e eu vou preencher aqui para vocês imaginarem junto comigo um recipiente no qual essa reação está acontecendo, beleza? Bom, a gente sabe que essa reação, a reação ácido-base, ela está acontecendo em água, tá? É uma reação que acontece em água. O que acontece aqui, galerinha, é o seguinte, acompanhem comigo passo a passo. A gente sabe que o HCl na água, ele não é HCl, ele vai estar ionizado na água, na forma de H+ e Cl-, tá? Então, o ácido clorídrico na água, H+ e Cl-. É isso que eu vou ter de verdade numa solução aquosa de ácido clorídrico. Quando eu jogar lá dentro NaOH, o NaOH em água, a gente sabe que não é NaOH, ele vai estar dissociado. Dissociado na forma de Na+ e OH-. É isso que eu vou ter aqui na água. Então observem bem, gente. Aqui eu não tenho HCl nem NaOH, eu tenho os íons provenientes desses solutos. O H+ e o Cl-, o Na+ e o OH-, tá? Quando a gente diz que uma reação ácido-base ela produz sal e água, esse sal ele vai ser formado juntando o cátion da base com o ânion do ácido. Ou seja, vocês estão vendo que o cátion da base é o Na+, o ânion do ácido é o Cl-. Na+ com Cl- vai originar para mim o NaCl mais água. É uma reação de neutralização, então NaCl mais água. E professor, de onde que vem essa água? E isso é um detalhe muito importante, galera. Nas reações de neutralização, a água
ela vai surgir na realidade da junção do H+ do ácido com o OH- da base. Ó. Quando você juntar esses dois, essa junção ela vai produzir água líquida. Então, por que que toda reação entre ácido e base ela produz água? Porque o ácido ele tem o H+, a base tem o OH-. Toda vez que você faz a reação entre o ácido e a base, o H+ do ácido ele sempre se juntará com o OH- da base e essa junção vai produzir água. Então é daí que surge, galerinha, a água. O H+ do ácido se junta com o OH- da base e esse casamento gera água. Primeira coisa, tô indo bem devagar para quem tem mais dificuldade, tá, gente? Para quem tem mais facilidade, pode até acelerar um pouquinho essa parte do vídeo, não há problema. Não vai prejudicar o entendimento para quem já viu esse assunto, tá? Primeira coisa que eu preciso deixar bem claro é se você compreendeu essa lógica. Por que que toda reação entre ácido e base ela produz água? Porque a água ela nada mais é do que o casamento do H+ do ácido com o OH- da base. Eu junto o H+ com o OH-, pum, deu água. E o sal, professor? Não, o sal, professor, é porque o Na+, o cátion da base, se junta com o ânion do ácido e a gente forma o sal, certo? Certo, só que só tem um detalhe, gente, só tem um detalhe. As reações ácido-base, elas normalmente são feitas em água. E vocês sabem que o sal na água, desconsiderando o fato dele ser insolúvel, claro, mas o sal na água, ele vai estar dissociado. Os íons eles vão estar separados. Então, na realidade, não ocorre a formação do sal no sentido puro da palavra formação. Porque o Na+ e o Cl- na água eles não vão se juntar, eles vão permanecer dissociados. E professor, mas o senhor não falou que a reação ela forma sal? A gente diz que ela forma sal, galera, porque você vai ter ali na água um cátion e um ânion. É como se fosse um sal. Mas não haverá a junção do cátion da base com o ânion do ácido. A não ser, é claro, que você evapore a água. Se depois da reação ácido-base você aquecer essa solução e evaporar a água, aí os íons que vão ficar, eles vão cristalizar. Aí sim você vai ter a formação de uma pedra daquele sal propriamente dito. Mas se você fizer a reação em solução aquosa e deixar ela do jeito que está, o soluto vai continuar lá dissociado, galerinha, do mesmo jeito que a reação começou, beleza? Então o que acontece aqui, galera? Esse Na+ e Cl-, eles vão continuar do jeito que estão aqui, ó. Então, se vocês perceberam bem, nem o Na+ nem o Cl- participaram dessa reação. O Na+, no final da reação, é o mesmo Na+ do começo da reação. Não aconteceu nada com ele, ó. No começo da reação, ele estava aqui, Na+ e OH-. No final da reação, ó, que o H+ se juntou com o OH- deu água, ele continua aqui quieto. Ele não fez nada, não aconteceu nada com ele. A mesma coisa é o Cl-, ó. Você misturou o ácido e a base, você formou a água e o Cl-, ele se juntou com quem? Com ninguém. Ele continua na solução. Então, galera, isso significa que, ó, o Na+ e o Cl-, eles vão receber aqui uma classificação especial, ó. O Na+ e o Cl-, eles são chamados de íons espectadores. Na+ e Cl-, íons espectadores. Professor, o que é um íon espectador? Um íon espectador, como o próprio nome sugere, espectador. Espectador, essa palavra espectador me lembra telespectador. Quer dizer, o cara que assiste televisão. Telespectador, assiste televisão. Íon espectador é um íon que fica assistindo a reação acontecer. Ou seja, ele não participa.
nas reações entre ácidos e bases que não formam precipitado, vamos considerar sempre a formação de um sal solúvel, nas reações aquosas entre ácido e base, os íons do sal sempre serão íons espectadores, ou seja, íons que não participam da reação. Então, você está percebendo que quando você mistura um ácido com uma base, na realidade só ocorre uma reação química, que é a formação da água, através da junção do H+ com o OH-. E aí você produz água. Tanto que alguns autores de química consideram as reações ácido-base como reações de adição e não necessariamente reações de dupla troca. Porque se você enxergar de fato a nível molecular, a única reação que está acontecendo é H+ ou H-. Pum, junta, forma água. É isso que aconteceu. Se a gente enxergar por essa ótica, de fato poderia ser uma reação de adição. Na escrita aqui no quadro, quando eu coloco sal e água, a gente entende o significado de ser dupla troca porque o HCl ele tem os íons aqui, H+ e Cl-. O NaOH ele tem os íons Na+ e OH-. Onde é que está a dupla troca aqui? Quando você pega o Na+ com o Cl- e o H+ e o OH-. Por isso que a gente classifica como dupla troca. Ah, professor, e se cair no vestibular, o que eu marco? Relaxa, gente. Essas divergências, elas não são pontos levantados no vestibular, tá? Então, você pode chamar essa reação de dupla troca, mas a nível molecular você pode interpretá-la também como uma reação de síntese ou adição. Tanto faz como tanto fez. O mais importante aqui, gente, é vocês entenderem o conceito. Vocês entenderam a lógica? Você jogou o ácido clorídrico na água, o H+ foi para um lado, o Cl- foi para o outro. Jogou o NaOH na água, o Na+ foi para um lado, o OH- para o outro. O Na+ e o Cl- não fizeram nada durante a reação todinha, eles ficaram lá, quietinhos, íons espectadores. A reação que aconteceu de fato foi entre o H+ e o OH- que se juntaram para produzir água. E isso é uma reação entre um ácido e uma base, legal? Bom, então, partindo do princípio que vocês entenderam por que a reação ácido-base forma, entre aspas, sal e forma água, literalmente, eu quero ver com vocês aqui, gente, esse exercício, vou deixar rolando aqui a página dessa questão aqui na tela, para a gente fazer algumas alternativas e eu mostrar para vocês lá na hora do vestibular como é que você vai equacionar uma reação ácido-base. Porque, claro, na hora da prova, você não vai precisar dar toda essa volta que eu falei aqui para você montar a reação. Isso que eu estou te dando aqui é o entendimento, você está compreendendo. Não, legal, professor, eu entendi, isso é importante para minha memória a longo prazo. O entendimento eu acho que eu criei na tua cabeça, o entendimento. Uma vez que você entendeu, agora eu vou mostrar como que você vai, na prática, fazer então o exercício, tá? Eu peguei aqui as letras A, C, E e G. O enunciado dessa questão, ele diz: complete as reações de neutralização total, dando nome para o sal e em seguida faça os seus respectivos balanceamentos. Vamos lá então, galera. Eu vou mostrar para vocês como é que eu quero que vocês façam na hora da prova, né? Para não ter que fazer todo esse auê aqui, porque foi o primeiro exemplo, foi para explicar, tá? O que você vai fazer aqui, ó? Você vai começar olhando para a base, aí você vai pegar o cátion da base, né? O cátion da base é o Na+ ou H-. Agora você vai dar uma olhadinha no ânion do ácido, ó. O ácido é o H2SO4. Lembra que o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, então o ânion é o SO4 2-, beleza? Agora você vai juntar esse cátion e esse ânion e você vai formar um sal. Qual é o sal formado da junção do Na+ com SO4 2-? Na2SO4, ó, beleza? Na2SO4 é o nome aí, é a fórmula do nosso sal. Mais H2O. Pronto. A minha reação entre ácido e base, ó, formou sal e água.
Vocês viram que para formar o sal, ó, peguei o cátion da base, o ânion do ácido, cruzei as cargas, né, como a gente já viu nas primeiras aulas do nosso curso. O sal formado, Na2SO4, e o produto da água, né, o produto da reação, o produto principal, no caso aqui seria a água. Tá, agora nós vamos para o balanceamento, certo? Galera, olha só, o balanceamento você pode fazer do jeito que eu ensinei no começo dessa nossa videoaula, o método das tentativas, o método tradicional, mas numa reação ácido-base existe um jeitinho muito especial de você balancear. E eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nesse jeitinho porque ele é bem rápido. Agora só tem um porém. Essa dica que eu vou dar agora para vocês, ela só vale para a reação entre ácido e base, tá? Então você não vai aplicar isso aí em outra circunstância. Só vale para a reação ácido-base. Tá, professor, como é que eu faço então para balancear uma reação ácido-base? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam comigo é uma analogia que eu vou fazer. A água, ela é como se fosse um casal. Enxerguem a água como se fosse um casal. Qual é o homem e a mulher que formam este casal? O H+ e o OH-, tá? Agora, gente, eu estou fazendo um exemplo genérico, não vá levar em consideração, professor, mas casal pode ser isso. Tá, é um exemplo, tá? Menos, é só para você, tá, entender, tá? Então, interprete da melhor forma aqui, sem ofensas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, a água, ela é um casal formada pelo H+ e pelo OH-. Vamos fazer então essa lógica básica. Quando você junta um homem com uma mulher, você forma um casal. Óbvio, né, professor? Tá, é para ser óbvio. Quando você junta 2 homens com 2 mulheres, você forma 2 casais. 3 homens, 3 mulheres, 3 casais e assim por diante, certo? Então grava bem aqui a lógica, hein? Quando você junta um H+ com um OH-, você produz uma água. Quando você junta 2 H+ com 2 OH-, você produz 2 águas. Quando você junta 3 H+ com 3 OH-, você produz 3 águas e assim por diante. Entenderam a lógica? Fácil, né? Como é que você vai fazer o balanceamento de uma reação ácido-base? Você vai igualar a quantidade de H+, OH- e água. Só isso. Aqui, ó. O ácido sulfúrico, vocês concordam comigo que o ácido sulfúrico ele tem 2 H+? Tem, não é? O ácido sulfúrico tem 2 H+. O NaOH, gente, só tem um OH-. Então, na analogia dos casais, é como se você tivesse 2 homens e uma mulher. Não vai dar certo que vai sobrar alguém, não pode sobrar nessa nossa analogia. O que eu vou fazer? Se aqui eu tenho 2 H+, na base eu vou colocar um 2, para ficar 2 OH-. Aí olha como faz sentido, ó. O meu ácido tem 2 H+, colocando um 2 aqui na frente do NaOH, eu tenho 2 OH-. 2 H+ com 2 OH- eu formo 2 águas. Pronto. É como se fossem 2 homens, 2 mulheres, 2 casais. 2 H+, 2 OH-, 2 H2O. Professor, mas a reação já está balanceada? Sim, sim. Ó, 2 sódios do lado direito, 2 sódios do lado esquerdo. Um enxofre esquerda, um enxofre direita. Hidrogênio, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios da direita, 2 hidrogênios daqui com mais 2 são 4. Oxigênio, 4 com mais 2 daqui são 6, 4 com mais 2 aqui da água são 6, ó. A equação ela fica balanceada. Isso sempre dá certo para reações ácido-base. Só use isto para reações ácido-base. Legal? E a questão ela está pedindo para dar o nome do sal formado, certo? Vocês lembram que na nossa aula de nomenclatura de sais, eu falei para vocês que o nome do cátion é fácil, né? Como é o nome do Na+? O nome do Na+ é sódio. Como é o nome do SO4 2-? Aí depende do ácido que o originou. Esse ácido aqui, gente, é o ácido sulfúrico. Sulfúrico, ico eu troco por
ato, na hora de dar o nome do ânion. Se o nome do ácido é sulfúrico, o nome do ânion é sulfato. Logo, este sal aqui é o sulfato de sódio. Esse é o nome do nosso sal. Sulfato de sódio. Tá aí a resposta da letra A. Beleza pura? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, galera, o que nós temos aqui na letra C? Vamos dar a fórmula do sal aqui. Primeira fórmula do sal, tá? HCl. Qual que é o cátion da base e o ânion do ácido? Vamos lá. No HCl, eu tenho o H+, e o Cl-. Esse é o ânion. No AlOH3, ó, esse 3 é a carga do alumínio. O alumínio aqui ele tem carga 3+, ó. Então, o meu ânion é o Cl-, porque aqui só tem um hidrogênio, então H+, Cl-. E o meu cátion é Al3+, porque na hora de cruzar as cargas, ó, esse 3 veio para cá, ok? Qual é a fórmula do sal entre Al3+ e Cl-? Quando cruzar as cargas, eu vou ter a fórmula AlCl3, ó. Essa é a fórmula do sal. Mais H2O, porque a reação ácido-base ela vai formar o quê? Sal e água. Legal? Beleza, formamos aí o sal e água. Agora vamos para o balanceamento, utilizando aquela técnica milenar, aquela técnica infalível, ó. Igualar a quantidade de H+ ou H- e água. Foi isso que eu ensinei, né? Quantos H+ tem o meu ácido, o HCl? O HCl só tem um H+. Quantos OH- tem a minha base aqui, ó? Tem 3 OH-. Como é que você faz para igualar? Coloca um 3 aqui na frente do HCl, ó. Quando você colocar um 3 na frente do HCl, esse teu ácido aqui, ele tem quantos H+ agora? Ó? Ele tem 3. 3H+ com 3 OH- eu formo 3H2O. 3H+ junta com 3 OH- forma 3 águas. Pronto, a reação já está balanceada. Se você quiser conferir, fique à vontade. Como é o nome do nosso sal? Como é o nome do cátion, gente? O Al3+. O Al3+ é o alumínio. O HCl, que é o ácido, ele é um hidrácido. Lembra que os hidrácidos terminam em hídrico, então é um ácido clorídrico. Clorídrico eu troco por eto, hídrico troco por eto. Ácido clorídrico gera o ânion cloreto, portanto o nome do nosso sal é cloreto de alumínio. Esse aí é o nome do nosso sal. Beleza pura? Vamos aqui para a letra E, galerinha. Na letra E, nós temos H3PO4, ó, H3. Se é H3, é porque o ânion é o PO4, 3-. Esse é o ânion do ácido. MgOH2, ó, 2. Isso significa que o Mg, a carga do magnésio é 2+. Cátion da base, magnésio 2+. Ânion do ácido, PO4, 3-. Cruza as cargas. Como é que fica cruzando as cargas? Mg3, PO4, 2, mais H2O. Formei o sal, formei a água. Balanceamento. Vamos lá para o balanceamento. O meu ácido tem 3H+. A minha base tem 2 OH-. Como é que eu igualo 3 e 2 em balanceamento, que a gente viu agora há pouco, multiplicando por 2 e 3 respectivamente, ó. Então multiplica aqui por 2, multiplica aqui por 3. 2 vezes 3, eu tenho 6H+. 3 vezes 2, eu tenho 6 OH-. 6H+ com 6 OH-, eu produzo 6H2O. Esse é o balanceamento aí da minha reação, 6H2O. E professor, e o nome desse sal? Vamos lá. Como é o nome do Mg2+? Magnésio. Como é o nome do PO4 3-? Espera aí. O ácido que originou ele é o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Fosfórico, ico eu troco por ato, fosfórico, fosfato. Se o nome do ácido que originou o ânion é fosfórico, o nome do ânion é fosfato. Então nós temos aqui o fosfato de magnésio. Esse é o nome do sal formado, fosfato de magnésio. Aqui na letra G, galera,
Na letra G, como é que nós temos aqui, ó? Qual que é o cátion aqui, ó? Ba ou H2? Ba ou H2, ó, se você tirar o OH2, fica o Ba2+. H2SO3, ó, H2, se você tirar os dois H+, sobra o SO3 2-. Legal? Ba2+, SO3 2-. Como a carga do cátion é 2+, e a do ânion é 2-, é só você juntar um de cada, ó, um cátion e um ânion. BaSO3 mais H2O. Essa aí é a fórmula do sal e a água. Agora vamos para o balanceamento. O meu ácido tem 2H+, a minha base tem 2OH-. 2H+ com 2OH- eu formo 2H2O. Fechou o balanceamento da minha reação, já está balanceada. Nome do sal formado. Como é o nome do cátion Ba2+? Bário. Como é o nome do ânion SO3 2-? Espera aí, eu preciso primeiro lembrar lá da aula de ácidos, tá? Que esse ácido aqui é o ácido Espera aí que eu escrevi errado. Sulfuroso. Esse é o ácido sulfuroso. Oso eu troco por ito. Sulfuroso gera o sulfito. Se o nome do ácido é sulfuroso, o nome do ânion é sulfito. Logo, o nome desse sal é sulfito de bário. Esse é o nome do sal formado. Então percebam, galera, que as reações ácido-base, elas são muito simples. Claro, você vai pegar isso aqui e vai fazer o restante dos exercícios dessa questão ou até refazer esses que eu coloquei no quadro para ganhar bastante prática com essa parte de neutralização total.